olha só, agora é a nossa aula de revisão. E aí você precisa estar de olho na telinha para que a gente não perca mais nenhum foco, tá bom? Não é isso, professor Jefferson? Perfeito, galera! Ó, vai seguindo aí as lâminas que vocês receberam, que foi tudo impresso, que a gente vai fazer esse bate-bola jogo rápido para daqui a pouquinho realizarmos as atividades. Joga na tela. Sistemas agroflorestais foi o que nós falamos, né, galera? E aí a gente tem essa sigla, né? SAF, que são esses SAFs, que são utilizados aí para sistemas de recuperação de áreas degradadas. Por quê? Ela faz uma melhoria na qualidade do solo em virtude de ter a manutenção dessa cobertura no solo. A implantação de tanto espécies de floresta quanto de agricultura, né? Legumes, hortaliças, frutíferas, e também nós vamos ter aí a criação de animais, que pode ser do gado, existem criações para aves, né? Enfim. Aves, suínos, caprinos, codornas, piscicultura. Aí vai, né, de acordo com o ambiente de cada produtor rural do nosso estado do Rondônia. O que a gente enfatizou bastante na aula, gente, é que essa implantação desses SAFs, ela precisa de muito planejamento, assim como tudo na vida, né? Tudo que a gente deseja fazer, a gente quer fazer com qualidade, então você precisa saber exatamente o objetivo da implantação de algo na sua propriedade. Eu selecionei, eu escolhi mesmo os SAFs, eu vou trabalhar com os SAFs, que tipo de criação, eu vou fazer a união da classificação aqui da silvicultura com a agricultura, eu vou usar o sistema pastoril, ou seja, criações com a silvicultura, ou eu vou unir os três, agro, silvio e pastoril. Então, vai do aspecto da sua propriedade, vai do interesse, se você tem interesse econômico também, além da questão alimentar, enfim, tá bom? Então, esses foram os nossos... Esse foi o nosso conteúdo desta aula. E aí, galera, você fica aí para dar uma olhada nas suas atividades e já a gente retorna, né, prof? Perfeito, galerinha. Olha só, já estamos de volta. E aí? Foi difícil? Ó, não se preocupa. Agora é a hora que nós vamos fazer aquele feedback. Corrigir e sanar algumas dúvidas. Mas como assim, professor? Corrigir e sanar? Simples, galerinha. Vamos colocar aí as atividades na tela grande. Vamos ler a pergunta. Nas questões abertas, a gente vai ler a resposta. Mas, ó, não há necessidade de estar igual. A escrita, mesmo escrita, não tem como. Mas o que a gente vai pontuar? São palavras-chave. E muitas vezes vocês descrevem essas palavras-chave. E a gente vai dar um tempinho para você colocar entre parênteses, não é isso, Tatá? Perfeito. E ó, outra coisa. Se tiver dúvidas, a gente vai explicar e vai falar também uma outra forma que você poderia escrever. Então a resposta é um modelo. Porque para cada estudante, a vivência, a experimentação, ela é diferente de acordo com o ambiente que ela já desenvolve e pratica determinadas atividades. E as questões fechadas, Tatá? Quando a gente tem questões fechadas, questões objetivas, você vai ter o enunciado da questão e você precisa prestar atenção no que ela exatamente quer de você. E aí você vai ter as alternativas. Essas alternativas, obviamente, vai ter uma única alternativa correta. Então você vai analisá-las todas e verificar qual está adequada à resolução do que está sendo pedido. E também nessas questões fechadas, se tiver alguma dúvida, a gente volta lá na lâmina, esclarece direitinho e dá uma continuidade, tá bom? Vamos lá então? Essa é a nossa primeira questão. No quadro, a prática do manejo sustentável garante a conservação de espécies animais e vegetais, prolongando a vida útil das áreas exploradas, contribuindo assim com o equilíbrio do clima regional e global.
Em relação ao manejo do sistema agroflorestal, denominado agrossilvopastoril, lembra da nossa classificação? São 3 aspectos, né? 3 classificações aí, classificações. O sistema agrossilvopastoril, o que essa prática possibilita? O que ela é? Então, ela vai ser a junção, né, professor Jefferson? Da criação das espécies florestais e também da agricultura. Por isso esse nome, palavrão aí, grandão, tá bom? Então a gente coloca aqui a questão para você, a resolução, e a gente vai falando. Então o que ela vai possibilitar, professor Jefferson? Ela vai possibilitar conservação ambiental, aumento da produtividade agrícola, o conforto e a maior produção animal, além de melhorar a qualidade de vida e favorecer a permanência do homem no campo. Professor, não escrevi desse jeito. Agora, por exemplo, né? Vamos item por item. Ou então, professor, esqueci. São quantos itens? 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu coloquei só 4. Cabe 4? Cabe, porque o último está muito semelhante ao penúltimo. Então, qualidade de vida. Tanto, vamos lá. Começa aqui, ó. Além de melhorar a qualidade de vida, essa qualidade de vida repercute também. Repercute tanto na criação, qualidade de vida para a criação e também uma qualidade de vida para o criador. Né? Serviço, né? Serviço. E, claro, manter. Não coloquei, professor, esqueci de falar assim, uma forma de manter a pessoa naquele seu ambiente, não precisa sair do ambiente, né? Então, você podia ter escrito de outra forma, professor, melhorar a qualidade de vida e favorecer, atrair a economia, ou atrair o quê? RH, mão de obra para o campo. Não só achar que na cidade que tem recursos, mas lá no campo. Conforto e a maior produção animal. Você pode colocar assim, potencializar a produção, aumentar a produtividade. Aumentar a produtividade agrícola. Professor, conservação do ambiente e aumento da produtividade agrícola. Isso está mais relacionado ao... Você está ofertando 3 coisas, né? 3 coisas. Além de... Isso. Por exemplo, porque agrossilvopastoril é melhor produção animal, não é isso? Aumento dessa produção animal, só que tem que lembrar, quando a gente fala agrícola, porque para melhorar a produção animal, tem que plantar, por causa da nutrição. E essa produção agrícola também está relacionada com o quê? Agrícola, que na verdade a gente também tem que pensar em aumentar a potencialidade da produção daquele ambiente. Como assim? Não é o pasto, é produção de árvores, produção de produto silvestre, né? O pasto, exemplo, eu tenho uma produção de árvores, de eucalipto. O pasto que está ali é para manter o animal, mas a produção é eucalipto. É nessa questão. Não é para plantar couve, não é para plantar repolho. Sim, perfeito. Passamos para 2? 2. A utilização de árvores é fundamental para a recuperação das funções ecológicas, uma vez que vai possibilitar o restabelecimento de boa parte das relações entre as espécies animais e plantas. Os SAFs trazem uma série de vantagens econômicas e ambientais. Você vai pontuá-las. Quais são essas vantagens a nível econômico e ambiental? Então, a gente tem aí, professor... Custos de implantação e manutenção reduzidos. Diversificação na produção, aumentando a renda familiar, assim como a melhoria na alimentação. Melhoria na estrutura e fertilidade do solo, devido à presença de árvores que aumentam a ciclagem de nutrientes. Redução da erosão laminar em sulcos. Aumento da diversidade de espécies. Recuperação de áreas degradadas. Então, galera, olha só.
SAFs traz uma série de vantagens. Vamos ver. Custos de implantação e manutenção. Isso é verdade. Por quê, professor? Porque em um sistema SAF, você não tem implementação de máquinas agrícolas. Então, você diminui o custo, porque uma máquina agrícola, hora aula... Hora trabalho, Entendeu? Ó, não tem gastos com implementações agrícolas de grande porte, manutenção desses equipamentos, a hora aula da pessoa que está operando, do trabalhador, então isso reduz muito. E isso estou falando de implementação, mas também tem o quê? Você utiliza recursos da própria natureza, então diminui estrutura mecânica. Diversificação da produção, aumento da renda. Diversificação da produção por quê, professor, no sistema SAF? Vamos lá, vou dar um exemplo. Professor, estou criando galinha orgânica e está no sistema florestal. Porque todo mundo é muito fácil o pessoal falar assim, vou criar gado entre plantações de árvores. Pode ser galinha também. Uhum. Só que a galinha ela vai manter o quê? As ervas daninhas baixas. Pato vai manter as ervas daninhas. Coelho também. É porque aqui não tem muito, né, professor? Eu não sei. Mas eu ainda acho como peixe, né? Mas eu acho que não vinga muito aqui. O quê? Por exemplo, antigamente não se tinha produção de piscicultura aqui. Uhum. Isso começou em 2017. Piscicultura. Que agora, né? Codorna, ainda mais para ovo. É muito difícil você ver carne. Coelho. Eu gosto de coelho. Uhum. Aqui não tem, acho que não pega. Aqui não pega coelho, mas poderia produzir coelho. Né? Ok, diversificar da produção. Então, eu vou dar um exemplo. Apicultura. Como assim, professor? Você faz o sistema SAF de eucalipto, você coloca galinha, você coloca coelho, você coloca... Não sei se é o gado. E aí, qual é a diversificação? Pólen, própolis, mel, por causa que o eucalipto, aí você faz o quê? Uma implementação com apicultura. Então, você diversifica. Não é só a criação do animal, não é só a produção de madeira, mas a diversificação com os agentes polinizadores. Então, tem essa associação, você incrementa a associação. Então, isso melhora. Aí melhora a alimentação. Isso significa o quê? Porque ele tem a opção para produzir para ele e ver se tem uma rentabilidade. Tendo rentabilidade, quer dizer, ele pode iniciar para consumo próprio. Vendo que ele consegue potencializar, vai para o mercado. Melhoria na estrutura, melhoria na estrutura e fertilidade do solo. Isso é verdade. Em relação ao quê? Em relação à ciclagem. Isso significa o quê, professor? Tem um tempo mais longo, só que se utiliza muito material vegetativo para isso. Uhum. Reduz erosão, com certeza não tem implementação agrícola, aumenta a diversificação de espécies. Exemplo, por exemplo, vamos lá outra. Tira animal. A gente coloca a plantação de árvores. A gente coloca a plantação de árvores, né? De plantas. E aí, entre as árvores, só não pode ter a competição de nutrientes. Plantação de maracujá. Uhum. Você faz a plantação de maracujá, você atrai também a apicultura. Uhum. Você atrai a diversidade de quê? De animais, insetos, agentes polinizadores. Então, uma diversificação de espécies. Também tem esse problema. Eu estou pensando aqui. Exemplo, quando você diversifica muito, introduz esse negócio, né? Que SAF é uma coisa, a agricultura é outra. Quando você mistura as duas, tem que tomar cuidado. Por quê? Corredores ecológicos. Porque você acaba, além da praga, que é uma coisa que você vai trazer a praga que não é daquele ambiente, você está inserindo uma cultura que não é daquele ambiente ecológico. E aí você atrai quem é daquele ambiente ecológico. Os animais silvestres que vão querer comer. Os frutos. E aí você tem que fazer um corredor, alguma coisa para impedir. Porque aí o que é silvestre, natural, começa a se tornar uma praga. Entendi. Em relação ao aumento da diversidade de espécies. Ele colabora isso? Ele colabora. Ele colabora. Quando o professor fala desses corredores ecológicos, você tem que fazer... Aí que a gente falou, precisa haver um planejamento, porque quando você vai fazer um estudo desse, aí você vai precisar de profissionais que vão te dar um norte, porque eles vão precisar saber a dinâmica
da diversidade dessas espécies que estão ali. Mas o corredor ecológico não vai deixar Pois é, mas ele tem como amenizar. Então, você tem como verificar. É a passagem aqui das espécies de primatas. É passagem aqui, foi feito avistamento há tanto tempo, aqui de pouco, sei lá. Então, tem como você... Pode acontecer? Pode. Fatalidades podem acontecer em qualquer tipo de sistema, né, gente? Questão de número 3. Os SAFs... Os SAFs são apontados como sistemas alternativos de uso agrícola do solo. Por apresentarem interações com alta capacidade de aumento de nível de sustentabilidade dos agroecossistemas. Esse potencial se dá justamente por serem considerados aspectos como agroeconômicos, sociais, econômicos e ecológicos. Todos esses aspectos, eles estão relacionados com as atividades humanas. Então, quando a gente implanta algo, a gente tem um investimento e, logicamente, se você está tendo um investimento, você está tendo uma demanda, um custo financeiro e você vai precisar repor. Quando a gente fala em social, porque a gente tem... você está ofertando um produto que vai ser utilizado e colocado, no caso, né, se você comercializar, dependendo de onde alcance essa comercialização, para várias pessoas, para vários municípios ou estados, enfim. E agronômicos, né, todo esse cuidado de toda a dinâmica das espécies que você está implantando lá no seu SAF, seja no sistema silvopastoril, agro-silvopastoril, enfim, você precisa ter esse olhar para saber quais são as demandas de cada espécie, quais são as necessidades e o que você pode ter também aí de talvez um desequilíbrio, mas obviamente buscando meios para que essa relação, essa interação entre esses organismos, entre os seres vivos e os ambientes, os elementos abióticos consiga ocorrer de forma, não vou dizer, não é gradual também, de forma satisfatória. Pronto, é isso. Ok? Questão de número 4. A utilização dos SAFs para a recuperação de áreas degradadas se dá porque os SAFs são sistemas produtivos que podem se basear na sucessão ecológica. Na fase inicial de recuperação, recomenda-se o plantio de árvores de rápido crescimento. Em que estação? Em que esta ação favorece estas áreas? Gente, ao implantar aí, então, esse sistema, as espécies que vão ser selecionadas, escolhidas, o professor Jefferson deu o exemplo aí, se houver a intenção da utilização da apicultura, as espécies que vão atrair esses animais, né, para que haja essa polinização, a seleção dessas espécies que vão ter esse crescimento rápido, acelerando a disponibilidade da biomassa. Isso vai promover um aumento da ciclagem ou manutenção dessa ciclagem de nutrientes, permitindo assim também o plantio de espécies mais exigentes. Então, tem como você ter uma dinâmica diferenciada dentro desse sistema, porque você pode estar usando espécies florestais que às vezes uma tem período de desenvolvimento maior do que o outro, ou mais acelerado, ou mais prolongado, ou mais curto. E aí você também tem as espécies frutíferas, que podem ter desenvolvimento mais rápido do que essas espécies florestais. Então você vai ter toda essa dinâmica para que os organismos que vão participar dessa ciclagem de nutrientes sejam mantidos nesse ambiente e isso ocorra disponibilizando tudo isso para todas as espécies vegetais que estão presentes ali no teu SAFs, tá? Acho que tem as 5? Tem 6. Tem? Sim. Classificar os SAFs é complexo e existem várias classificações. Essas variam de acordo com a proposta e os critérios considerados. De acordo com a classificação, quanto à composição, os SAFs podem ser, aí os 3 que a gente falou, né? Silvia agrícola, onde você vai utilizar tanto espécies florestais quanto culturas, né?
Você tem silvopastoril, que é a combinação das criações com as espécies florestais, e agro-silvopastoril, que é a união dos três. Vem pra cá, prof. Tchucu, tchucu, tchucu. É isso aí, galera. A gente finaliza mais uma aula e a gente se vê no próximo momento. Tchau. Tchau.